Desde a revelação desse episódio trágico e, acima de tudo, criminoso, em que uma jovem inocente de apenas 22 anos de idade tira sua própria vida após ser alvo de uma campanha mentirosa e difamatória, que muitos questionamentos têm sido levantados a respeito das ligações entre o Palácio do Planalto e o site de fofocas Choquei. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu não vou afirmar para vocês que existem essas ligações. Eu vou prová-las com 3 matérias. Não restam dúvidas. Existem sim ligações diretas entre o governo Lula e o site Choquei. Esse é o nosso tema único e principal. E para começar, eu trago para vocês esta postagem no canto da tela, desse esquerdista aí que tem ligações também com o governo. Eles já estão se aproveitando deste episódio para fomentar a censura na internet. O PL 2630, que eles chamam de PL das fake news, mas que nós sabemos que se trata de um PL da censura, contra a direita especificamente. Eles não têm o menor respeito pela vítima. Nenhum. São abutres do poder. Tá aí mais uma prova. Tá? Agora vamos lá, pessoal, sem enrolação. Eu vou trazer 3 matérias para vocês. A primeira é essa aí, de 2022, tá? Do ano passado, que trata do dono do Choquei, o Rafael. Tá? Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês em tela inteira, depois a gente comenta e vai elencando com as outras 2 matérias. Tá? E no final vocês vão ver, não restam dúvidas. É um fato. E não sou eu que estou dizendo. Tá? Vamos lá. Esse texto, pessoal, é importante para que vocês entendam, compreendam o alcance do Choquei. É uma coisa colossal, impressionante. Os números refletem o fenômeno da conta que começou com uma brincadeira e virou um dos perfis de notícias mais relevantes das eleições. Vejam só, eles estão afirmando que um site de fofocas é um perfil de notícia. Adotando uma linha lulista, o Choquei furou a bolha dos fofoqueiros de Instagram e bateu de frente com o engajamento do influencer Felipe Neto e do deputado federal André Janones, principal nome da campanha de Lula nas redes. O detalhe é o seguinte, ele está batendo de frente com pessoas que defendiam a mesma campanha, o mesmo candidato. O único conteúdo que até então era vetado caiu recentemente. Política. O Choquei entrou de cabeça na cobertura de eleições e terminou o segundo turno como um dos perfis líderes de engajamento, sobretudo entre os apoiadores do presidente eleito Lula. Abre aspas. Um dos administradores me convenceu que o pessoal ia se adaptar com esse tipo de conteúdo. E a gente começou a retirar o filtro. Quem disse isso foi o Rafael Oliveira, o dono do Choquei. Rafael diz que a relação que guarda com Lula e Janja é estritamente profissional. Ele tem acesso direto aos 2, mas só para confirmar uma ou outra informação. Abre aspas novamente para ele. Na maioria das vezes, a galera acha que eu sou o PT, mas não é essa a verdade. E é agora que vem a primeira grande revelação. Durante as eleições, o Choquei adotou uma postura abertamente a favor do ex-presidente. No caso, uma matéria de 2022, tá, pessoal? O Lula não tinha assumido ainda seu 3º mandato. O criador garante que a decisão de apoiar o petista, prestem atenção, aconteceu de forma orgânica e se deu muito mais em função da postura do adversário, Jair Bolsonaro, em relação à pandemia e o atraso na compra das vacinas do que em admiração a Lula. Bolsonaro não atrasou a entrega, a compra de nenhuma vacina, isso já foi esclarecido. Então isso aqui é uma mentira por si só. Abre aspas novamente para ele. Enquanto milhares de amigos, familiares das pessoas estavam morrendo, ele fazia piadinha. Outra mentira. Aquilo me chateou bastante e me fez ficar contra a reeleição. Obviamente, o candidato que fosse bater de frente com ele teria meu voto, independente se fosse o Lula, se fosse fulano ou ciclano. Eu não acho que é necessário se posicionar, mas que não deixe de noticiar. Acho que abriu portas para todo mundo. Se falar de política era o medo, agora está liberado, dependendo de quem você defenda. Ora, que revelações interessantes, né, pessoal? A primeira, como a gente já tinha trazido aqui no primeiro vídeo de hoje, né, inclusive
naquela questão do Shopee, da Shein, né, em que o Choquei diz: falamos com a primeira-dama, está confirmado, quem vai bancar isso aí, quem vai arcar com os custos das novas taxas são as empresas, né, uma tremenda de uma fake news. Mas ele tem contato direto com o Lula e com a Janja. Ele diz ali: não tenho muita intimidade não, mas quando eu preciso de uma informação, confirmar se algo é verdade ou mentira, eu falo com a Janja e com o pai da mentira. Né? E aí vocês veem, pessoal, depois, ele dizendo, ele alegando, né, que não é petista, não é lulista, mas é anti-Bolsonaro. E foi aí, justamente aí, que ele passou a publicar notícias de política. E ele usa mentiras para justificar esse ódio que ele nutre pelo ex-presidente. A questão da vacina já foi esclarecida. Bolsonaro nunca fez piadinha sobre isso. Então, pessoal, é um grande teatro. Tá? Então, recapitulando aqui. Ele diz que tem um contato, tem um telefone do Lula e da Janja. E diz que é anti-Bolsonaro. Fez campanha contra o ex-presidente. Tá? Agora vamos dar uma olhada nessa outra matéria aí. Porque ele, o Rafael, confessou que cobra Pix para publicar matéria. Ou seja, você quer publicar uma matéria no Choquei, você paga. Você entra em contato com a redação e diz: eu quero publicar isto. Aí ele vai lá, diz o preço, né, quanto custa, e a matéria é publicada se você pagar. Eu pergunto para vocês, como um site desse pode ter algum compromisso com a verdade? Se basta você pagar. Ele vai dizer que faz um filtro? Que checa para saber se é verdade ou se é mentira? Checa com quem? Com a Janja? Com o Lula? Vamos ler aí um trecho dessa matéria e a gente encaminha aqui para a terceira, que é o último prego do caixão. O texto, pessoal, é em primeira pessoa, tá? O jornalista que é dono desse portal que escreveu a matéria. Ele diz o seguinte: essa não é bem uma novidade, e já denunciei isso há anos. Mas agora parece que temos uma confissão de um grande perfil. Em 2022, o próprio dono do perfil Choquei publicou um comentário no qual ironiza uma influenciadora, dizendo que não postaria nada sobre ela em sua página de graça. Abre aspas para o Rafael. Ela quer poste de graça e não está sabendo como pedir. Começou o Rafael Souza Oliveira em sua resposta. Encontrei com ela na festa da GCAI, segunda. Conversamos tanto que ela faltou perguntar quanto custa para soltar post dela durante um mês. Vejam só, né, pessoal, que coisa. Ele já tinha confessado que tinha os contatos diretos do Lula e da Janja. Se eu tenho alguma dúvida aqui, pega o telefone, passa um fio, manda um zap para o presidente ou para a primeira-dama para confirmar se aquilo é verdade ou mentira. Ele confessa também, né, sem nenhum pudor, que odeia o Jair Bolsonaro e usa mentiras para justificar esse ódio. É importante salientar. Ele é dono de um site de fofocas que é tido pela esquerda, como eu já mostrei aqui para vocês na primeira matéria, como um site de notícias e que teve enorme influência no resultado das eleições presidenciais do ano passado. Se ele transpôs as crenças pessoais dele, que na prática são fake news, para o site, e isso influenciou o voto de pessoas, isso é um crime. Tá? Por fim, vocês viram aí ele admitindo que cobra. Né? Porque se isso não for uma confissão de que ele cobra Pix para publicar matéria, eu não sei o que seria. Ele vai alegar o quê? Está sendo mal interpretado como o chefe dele faz? Não foi isso que eu quis dizer. Vai usar a estratégia do chefe? Sim, do chefe. Tá? Porque a gente chega aqui à nossa terceira matéria para fechar o caixão. As duas primeiras, pessoal, são sobre o Rafael Oliveira, que é o dono do site. Esta terceira é sobre o Júnior Silva, tá? Que é um funcionário do Rafael. É um jornalista contratado pelo Choquei. E ele recebeu uma homenagem na cidade natal dele, este ano, já em 2023. Tá? E a comenda foi oferecida a ele por um vereador petista de Nova Andradina. Mas esse não é o detalhe principal, não. Vamos ver aqui, né, a matéria, vamos ler alguns trechos, que aí vocês vão ter a confirmação daquilo que eu, né, falei no começo do vídeo. Existe uma ligação direta, profissional, entre o Choquei e o Palácio do Planalto. Na sessão ordinária desta terça-feira, o jornalista político Júnior Silva, do Choquei, foi homenageado com a entrega de moção de parabenização. Pais, parentes, amigos e seguidores de Júnior aplaudiram a iniciativa de autoria do vereador Ceará, do PT.
Durante a campanha eleitoral de 2022, Júnior teve a oportunidade de conhecer o candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por meio de um contato direto realizado entre o jornalista e Janja, que é seguidora do perfil da Choquei no Instagram. Em junho de 2022, algo que até então era um sonho para o jovem jornalista Júnior se tornou realidade. Teve a oportunidade ímpar de conhecer Lula e Janja na capital brasileira. O segundo encontro com Lula, já eleito presidente do Brasil, aconteceu no início deste ano, de 2023, numa visita ao Palácio do Planalto, onde também estavam presentes outros influenciadores. Nesta ocasião, e aqui está a joia da coroa, Júnior recebeu o convite para coordenar as redes sociais de Lula e da primeira-dama Janja, com o intuito de trazer uma linguagem mais jovem para as mídias sociais dessas grandes lideranças políticas do país. Abre aspas para o Júnior. Fazer parte da revista online Choquei, que soma atualmente 27 milhões de seguidores em suas plataformas, e ter a oportunidade de fazer parte do time da coordenadoria das mídias de Lula e Janja é algo que jamais imaginei. É uma realização pessoal e profissional. Então tá aí, tá? Não existe polêmica, não existe dúvida, não é um questionamento, não é nem uma afirmação, é uma confirmação, uma constatação. O Júnior Silva, funcionário do Choquei, trabalha para o Lula e para a Janja. Ele diz isso em uma homenagem que ele recebeu, oferecida por um vereador do PT em Nova Andradina, sua cidade natal. E ele também, a matéria cita, óbvio que tudo que foi escrito nessa matéria foi revisto pelo próprio Júnior. Encontro de Lula, que a gente já trouxe aqui para vocês no primeiro vídeo de hoje, encontro de Lula com outros influenciadores. Então aí está, pessoal, o verdadeiro gabinete do ódio. O que falta para que André Mendonça ou Cássio Nunes abram um inquérito para apurar isso aí? Uma CPI da direita, relatada, presidida por parlamentares da direita, para apurar essas ligações. Apurar não. Não é questão de apurar. Não é apurar as ligações. As ligações existem. É para apurar a profundidade dessas ligações. Até onde o site Choquei foi capaz de ir para ajudar na vitória do Lula. Tá tudo aí, pessoal. Tá tudo mastigado. Não existem dúvidas. É o próprio jornalista dizendo. O dono do site diz o seguinte: eu tenho o telefone do Lula, eu tenho o telefone da Janja. Quando eu quero tirar uma dúvida, eu falo diretamente com eles. Eu odeio o Jair Bolsonaro, não gosto dele. Qualquer um que lutasse contra ele nas eleições, eu apoiaria. E aí usa mentiras como justificativas. Ele diz, em outra matéria, que cobra Pix para publicar no site dele, o Choquei. E tá aí o funcionário dele trabalhando. É ele que coordena as redes sociais do Lula e da Janja. Então quando a gente vê aquela publicação, né, do Choquei dizendo confirmado com a primeira-dama, se bobear é o Choquei confirmando com o Choquei. E a maior de todas as perguntas, pessoal, se esse cidadão, se esse site cobra Pix para publicar matéria, o governo, na época o candidato Lula, a primeira-dama, candidata a primeira-dama, Janja, e agora presidente e primeira-dama, eles pagam por essas matérias no Choquei? Tem Pix do Lula para pagar tudo isso que o Choquei, que o Rafael, que o Júnior estão fazendo, vem fazendo desde 2022, abrir mão da isonomia, deixar de falar de política. Não, agora a gente vai falar porque eu não gosto do Jair Bolsonaro. Nem petista eu sou, mas eu não gosto dele, então vamos defender o Lula. O outro, o funcionário, não. Esse é fã do Lula, como deixa claro ali a matéria. Então, pessoal, tá tudo aí. Tudo, não falta nada. Falta o quê? CPI, inquérito no STF, convidar essas pessoas para prestarem esclarecimentos, né, e colocar ali em juramento. Gente, não pode ficar por isso mesmo. Nós sofremos com essa lenda do gabinete do ódio há mais de 4 anos.
E nós temos aqui um gabinete comprovadamente formado. Com confissão, com matéria, com ligação direta, o cara trabalha pro Lula e pra Janja. O site responsável pela morte de uma inocente por propagar fake news repetidamente, apesar da própria jovem ter negado, da mãe da jovem ter feito um apelo explicando que ela tem depressão. O Whindersson Nunes veio a público e disse: não conheço essa jovem e vou processar. Desencavaram uma postagem do Whindersson dizendo: se vocês não tirarem isso, eu vou colocar a gente na cadeia por conta dessa mentira. Não tiraram, só foram tirar agora, depois que a garota se matou. Se nada acontecer, pessoal, eu sei que é repetitivo falar isso nesse Brasil de hoje, pode entregar as chaves para os dinossauros, né? Porque nem os índios vão querer essa bagaça de volta. Mas a gente não pode deixar de trazer as informações para vocês, tá? Então tá aí as matérias, os prints. Quem estiver duvidando, dá uma busca no Google, é muito fácil de fazer isso, que tá tudo por lá, tá? Um forte abraço, a gente se vê por aí.